A paz do Senhor, meus amigos, me chamo Ebert, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Araruama, no Rio de Janeiro. Trago para vocês mais uma lição da revista da Escola Bíblica Dominical pela editora Betel. Essa semana, a lição 10, lição que fala sobre a ordenança para buscar a paz e fazer o bem. Se você ainda não conhece o canal, seja bem-vindo, deixe seu like, isso ajuda demais a distribuir o conteúdo. Se você ainda não está inscrito, considere se inscrever, tá bom? Se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários e vamos em frente. Aqui tratamos sobre as lições da nossa revista da Escola Bíblica com a revista da editora Betel, tá bom? Estamos na lição 10. Essa lição será ministrada aí na sua igreja no dia 9 de junho, segundo domingo do mês, tá bom? Lição de número 10. A gente vai começar aqui e vai falar sobre buscar a paz e fazer o bem. O texto áureo diz o seguinte: seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A lição anterior falava sobre santificação, o processo da santificação e quão minucioso ele é. Diz que sem a santificação ninguém poderá ver a Deus, não vai existir no céu um compartimento daqueles que vão ver a Deus e os que não vão. Por quê? Porque você precisa se santificar para ver o Senhor. E se você não se santificar, nem ao céu você vai. É um processo contínuo. Então, aqui diz que seguir a paz com todos é uma dessas partes do processo. Esse capítulo ele vai falar muito, ele vai bater muito sobre a questão da paz. E esse texto ele está lá em Hebreus 12:14. Verdade aplicada, a gente tem o seguinte: o autêntico discípulo de Cristo também deve ser conhecido por ser um promotor da paz e estar sempre procurando fazer o bem. O cristão ele tem muitos desafios, né? Um deles é ser o promotor da paz. Porque a gente convive com muitas pessoas que a gente gosta, outros nem tanto. Só que fato é que, por conviver com pessoas do qual nós temos diferença, a gente não deve buscar fazer guerra com essas pessoas. Muito pelo contrário. Devemos fazer paz e procurar fazer o bem. Essa é a marca do cristão. Sem a questão da vingança, sem a questão da rixa, sem a questão do deboche, de procurar alfinetar, fazer alguma coisa. Não, nós temos que ser de bem e fazer paz e tentar se afastar quando a coisa ficar um pouco atribulada, né? Objetivo da lição, a gente tem apresentar o significado da palavra paz, mostrar que para promover a paz é preciso ter paz e ressaltar que fazer o bem é uma ordenança bíblica. Aqui tem de referência, temos Romanos 12:18, começa no 18 e diz o seguinte: se for possível, quando estiverem em vós, tende a paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoará brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Esse trecho ele está lá no finalzinho de Romanos 12 e esse final do 21 é maravilhoso. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Muita gente acha que se combate uma guerra fazendo guerra, se combate o fogo com mais fogo ainda. Na verdade, a gente tem o entendimento de que nas relações humanas o mal ele só pode ser vencido pelo bem. Às vezes a gente precisa apanhar, às vezes a gente precisa sofrer um pouco, mas não fazendo guerra. Demonstramos também que somos de paz, que não queremos qualquer tipo de conflito e nem desavença, tá? É o que diz o texto aqui. E para a gente não dar lugar à ira, que se algum de nós formos prejudicado por terceiros, o Senhor será o nosso vingador. Aqui na introdução temos o seguinte: a presente lição enfatiza os princípios bíblicos que devem nortear o discípulo de Cristo na sua ação de obediência, em ser um agente promotor da paz e de perseverar em fazer o bem.
Eu grifei aqui o termo ação de obediência. Por quê? Porque a introdução, ela está falando sobre a questão de fazer paz. E fazer paz, como a gente está vendo desde o início da revista, é uma ordenança. Sendo uma ordenança, nós obedecemos quando fazemos paz. Temos a possibilidade de fazer guerra, temos a possibilidade de debater, de conflitar com os nossos irmãos e até buscar uma reparação, se possível, dentro de um diálogo, mostrar que estamos certos, e às vezes estamos, mas a palavra diz para que a gente não entre muito nessas dissensões e faça paz sempre que possível. Por quê? Porque é uma ação de obediência. O primeiro ponto vai falar sobre o significado de paz, que diz o seguinte: a palavra paz é representada no Antigo Testamento hebraico, principalmente pela raiz substantiva shalom, e no Novo Testamento grego, pela raiz do substantivo eirene. A ideia geral é de bem-estar. Essa palavra engloba várias nuances, dando a dimensão de tradução mais geral e aceitável como paz. Ela ocorre também na saudação e no cumprimento geral. Já reparou que o judeu ele fala Shalom Adonai, a paz do Senhor. A gente vai ver mais à frente aqui que até sobre isso, né? Mas a gente tem que entender que ter paz, dar a paz, é necessário ter a paz. Você não pode dar algo que você não tem. Então, primeiro você precisa entender que a paz é um estado, é um momento meio que envolto de outros conflitos. A paz, ela é um momento de segurança. Ela é uma sensação de bem-estar. É essa paz que fez com que Cristo dormisse no barco em meio a uma tempestade. Nós, como seguidores de Cristo, temos problemas, passamos por momentos difíceis, complicados, mas temos a paz. Por quê? Porque temos em quem nos apoiar. Paz com todos os homens. É o 1.1, diz o seguinte: sabemos que nem sempre a paz parte somente de um lado, mas Paulo recomenda que, se for possível, procurem ter paz com todos os homens. As melhores coisas para viver em paz com todos: não falar mal de ninguém, não enfrentar ninguém, não entrar na vida de ninguém, comprar e pagar, tratar e cumprir, pensar antes de falar, saber que toda ação gera uma reação. Há uma expressão popular que diz: quando um não quer, dois não brigam. Não ligue para provocações, pois muitos querem tirar a nossa paz. Não contenda com ninguém, tanto quanto possível. Viva em paz com todos. Aqui 1.1 já estabelece um rol de situações, de casos aos quais você pode se debruçar e ter a questão da paz. A gente tem paz quando não comenta da vida dos outros, quando a gente não entra em particularidades, quando evitamos o enfrentamento, quando não ligamos para a provocação. Às vezes a gente está em paz e vem algum desavisado cutucar a gente para que a gente saia de um estado de graça e fale assim: irmão, agora o pau vai quebrar, a gente vai debater aqui, vamos ver quem está certo. E as pessoas querem isso. Muitas pessoas se incomodam com o estado de paz de outras pessoas. E isso gera ira. E se houver a possibilidade dessa pessoa tentar tirar, furtar a sua paz, certamente ela vai se aproveitar disso. 1.2. A paz interior é pré-requisito para a paz exterior. Jesus é autor da paz interior, por isso um de seus nomes é Príncipe da Paz. Muitos querem a paz exterior, a paz com as pessoas, a paz no mundo, mas não têm dentro de si mesmo. Antes de lutar para que haja paz no mundo, precisamos conquistar a paz interior. Quem está bem por dentro, dificilmente o que vem de fora ou de baixo lhe atinge. Agora, quem perde as estribeiras facilmente precisa cuidar do interior. Quem tem desequilíbrio emocional dificilmente consegue a paz interior. Quem está amargo por dentro não tem como semear outra coisa a não ser coisas amargas. Quem tem um caldeirão fervendo dentro de si vai fazer queimaduras em quem estiver ao seu redor. Cuidemos de nosso interior e procuramos a ajuda do Espírito Santo para implantar em nossas vidas as virtudes do fruto do Espírito,
temperança, mansidão e domínio próprio. Gente, vocês já viram que às vezes as pessoas estão tão inquietas, tão chateadas, estressadas, que elas falam assim, não fala comigo hoje não, que hoje eu tô de pouca conversa. É isso. É isso. Às vezes a pessoa, ela não tem paz, ela tem guerras, ela tem momentos e ela tá passando por algo que às vezes um desavisado, às vezes uma pessoa que não tem nada a ver com a situação, ele acaba sofrendo por causa de um estado de ira de alguém. Então ele normalmente fala, olha, não conversa comigo hoje, não fala comigo hoje, que eu não estou bom. Então, para ter uma paz exterior, para ter a paz com todos, para ter a paz no trabalho, para ter a paz dentro de casa, é necessário ter a paz interior. A paz interior, a gente não tem outra fonte senão buscando essa paz em Cristo. É Cristo que acalma o nosso coração, é Cristo que direciona nossos pensamentos, as nossas palavras, e sem Ele é impossível ter a paz interior. Mas tendo a paz interior, a questão do domínio próprio, da temperança, ela vai atuar para que o Espírito Santo fale assim, olha, não entra nisso não, olha, não dá essa resposta não, não faz desse jeito não. É o Espírito Santo, quando nós começamos a frutificar, quando nós começamos a ter os frutos do Espírito, que segura para que o velho homem não apareça e pegue alguém ali de frente. Então a gente às vezes passa por algumas situações que a gente só dá uma olhada, mas não fala mais nada, fica em silêncio. Silêncio, muitas das vezes, é a chave para a gente não pecar, porque irá, às vezes a gente ira aqui dentro, mas o que a gente vai fazer com essa ira determina o quão firme nós estamos em Cristo. 1.3, a verdadeira paz vem de Deus. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas para também ter bom ânimo, pois nele temos a paz. A paz genuína é aquela que, mesmo nos momentos mais difíceis, permite-nos repousar tranquilos. Talvez muitas pessoas não consigam entender como pode reinar a paz em meio à tempestade. O mundo pode estar pegando fogo, mas quem tem Jesus tem paz interior. A paz interior entende que nem tudo sairá do nosso jeito, que nem tudo está na nossa alçada para resolver, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Esses dias eu dei uma saudação de um texto que está lá em Daniel 6:10, e ele diz que um decreto saiu para que, na época, 30 dias não houvesse oração nenhuma. E Daniel era um cara que orava 3 vezes ao dia. E quando saiu aquele decreto, os homens foram lá na casa dele e Daniel estava orando, né? Então, assim, isso custou, entre aspas, a integridade de Daniel. Ele foi jogado na cova dos leões porque ele passou por cima disso. Mas Daniel era um cara que um decreto não fez com que ele deixasse de se relacionar com Deus. Às vezes a gente recebe uma notícia não muito boa, a gente recebe um laudo médico, às vezes uma notícia de que nós perdemos o emprego, alguém na família se acidentou ou até perdemos algum parente. Esse decreto, essas coisas que acontecem, elas não podem, não devem alterar o nosso relacionamento com Deus. É através do nosso relacionamento com Deus que a gente pode ter paz na partida de um parente, né? Na perda de um emprego. A gente sabe que uma porta se fecha, a música, né? Tem um louvor que diz que uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Então Deus fecha uma porta, mas abre outra, né? A gente precisa confiar, acreditar em quem nós estamos servindo. Isso mostra o quão é o nosso rendimento, confiando no Deus ao qual nós servimos. Eu sei que é muito difícil, né? Todo mundo tem problemas. A gente passa por momentos a qual a gente não gostaria de passar. Queríamos estar em águas mais calmas. Mas a gente precisa acreditar. É um exercício diário que se faz num Deus que pode todas as coisas. Segundo ponto, a paz é representativa na vida de um cristão. Diz o seguinte: a paz é uma virtude do fruto do Espírito. O reino de Deus é paz. Há uma forte conexão entre a busca de paz com a busca de santidade. Jesus é o príncipe da paz. A unidade do Espírito Santo é mantida pelo vínculo de paz. Sem paz
não há unidade que sobreviva. Eu ouvi hoje no culto de domingo uma coisa muito interessante. Muitos homens querem fazer paz, querem ter paz entrando em guerra com outros, né? Porque eles acreditam que só vão ter paz destruindo seus inimigos, destruindo aqueles que não são, não pensam da mesma forma, que não têm uma orientação teológica, religiosa igual à sua. Então, para eles terem paz, aquela pessoa, aquele cidadão, ele precisa estar numa pior, ou outro, ou você precisa estar por cima. E não é bem assim. Ter paz com outros não significa ausência de conflitos, mas significa que nós, como cristãos, não estamos procurando guerra. A palavra diz que nessa guerra não tereis que pelejar, eis que peleis por ti. Então, o próprio Senhor pelejará pela nossa vida. A guerra é dele, a vingança é dele. Nós só temos que ser a imagem e a semelhança de Cristo. 2.1. A paz requerida aos cristãos diz o seguinte: ser santo significa ser semelhante a Deus, ser dedicado a Ele e viver para lhe agradar. Porque seu caráter é santo. Deus quer se relacionar com aqueles que procuram a santidade, mesmo nós sabemos que não a terem-os por completo ou de forma absoluta, enquanto aqui vivermos nessa terra. Mas Deus conhece a intenção do nosso coração e sabe quando nos esforçamos para conseguir nos afastar das impurezas e imperfeições. Cristo se entregou pela igreja, que somos nós, para santificar, porque Ele quer uma igreja gloriosa, a gente, nós, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ser santo significa ser semelhante a Deus e ser dedicado a Ele. A gente precisa ter a paz. Há uma necessidade de ter paz. Como é que você, num chamamento para ser cristão, não tem paz? É um requerimento, né? A gente, às vezes, fica angustiado porque não quer passar por determinadas situações, como eu falei, mas a gente precisa confiar, a gente precisa ter paz em meio à tribulação. E isso é um processo de santificação. Muitas pessoas no domingo, depois das 18 horas, eu lembro quando eu não era cristão, que acabava o programa do Faustão, caraca, me dava um desespero, uma tristeza, eu ficava assim, meu Deus, amanhã começa tudo de novo. E aí, quando a gente entra numa rotina cristã, por exemplo, domingo é o dia de estar na igreja, é o dia da EBD, é o dia que a gente tem um culto à noite, outras pessoas visitam a nossa igreja, cantamos louvores e a gente volta renovado. O domingo que não tem culto, ou que a gente não pode ir, ou que a gente falta, é um domingo completamente diferente. Parece que a semana nem não começou, né? Então, é isso. É buscar ouvir a palavra, é buscar ter comunhão com os irmãos. É uma forma da gente estar dentro desse processo. Mas o fornecedor da paz é o próprio Deus. Ele a quem devemos procurar, seja individualmente, seja com os irmãos. 2.2. Os 3 pilares da paz. Primeiro, a união. A união gera força e junta as forças e puxa para o mesmo lado. É o ideal do cristão. Segundo ponto, a comunhão. Ter as coisas em comum. Reunir-se nós mesmos nos mesmos lugares e participar das mesmas coisas, sem acepção de pessoas. 3. Unidade. A unidade do Espírito Santo só é mantida pelo vínculo da paz. A paz vai nos levar à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus e à medida da estatura completa de Cristo. Pensar no mesmo sentido, falar a mesma coisa, tendo o mesmo amor, trabalhar espiritualmente com um objetivo em comum. A paz não elimina as diferenças nem apaga a personalidade, mas aceitar conviver sem brigas, sem se enfrentar. Aceitamos a personalidade de cada um sem querer remodelar ou entrar na sua vida particular. Aceitamos um ao outro com o seu ministério, com o seu talento, com o seu dom, sem disputas nem discórdias. Deus usa quem Ele quer do jeito que Ele quer e quem Deus preparou para você.
ninguém toma. O que Deus preparou para você, ninguém toma. Não podemos fazer nada com contendas ou nos vangloriar por aquilo que fazemos para não apagar a nossa paz. Então você viu aí que a paz tem 3 pilares: união, comunhão e unidade. União, quando nós nos unimos com outras pessoas com o mesmo propósito. Quando buscamos a Cristo com pessoas que têm o mesmo entendimento que o nosso ou que estão na mesma visão que a gente. O segundo ponto é a comunhão. Comunhão nada mais é do que uma comum união, uma união comum entre pessoas. Isso é o que os cristãos fazem dentro e fora da igreja. Dentro da igreja, num culto; fora da igreja, numa saída, num momento de confraternização, numa comunância. Isso é a comunhão, é conversar, é conhecer mais um pouco do seu irmão, ajudar quando ele tem um problema, ser ajudado se você precisar. E o terceiro e último ponto é a unidade. A unidade do Espírito Santo só é mantida pelo vínculo da paz. Então, só podemos ter um se tivermos paz. Quando falamos, ou quando o judeu fala Shalom Adonai, ou a paz do Senhor, a gente precisa ter essa paz para poder falar. Senão a gente está simplesmente repetindo um processo, a gente está sendo religioso. A paz do Senhor. Mas que paz é essa que sequer eu tenho, né? Então ela precisa ser escavada, lapidada, como a própria lição está dizendo, a partir desses vínculos. 2.3. Fomos chamados para sermos promotores da paz. Diz o seguinte: quem promove a paz gozará de muitos benefícios. Quem busca a paz não joga lenha ou álcool naquilo que já está pegando fogo. São bem-aventurados os pacificadores. Jesus falou que eles serão chamados filhos de Deus. O crente em Jesus deverá ser igual aos bombeiros, está sempre querendo apagar o fogo da discórdia. Ele não é contencioso, nem estimula contenda, age no sentido de aglutinar e não de afastar as pessoas. Usa a palavra branda para acalmar o furor, não torna mal por mal. Quem se desvia do mal e faz o bem terá alguns benefícios: a paz abundante, a paz perfeita, a paz como um rio, a paz que excede todo entendimento, a paz como presente, a paz do Senhor na saudação. Então, ser promotor da paz nos traz benefícios para esses que tentam, para esses e que conseguem, através dos ensinamentos bíblicos, ser geradores de paz e promotores da paz. Não jogar fogo, não entrar numa contenda, tentar acalmar, tentar apaziguar. É a turma do deixa disso, vamos parar um pouco, isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Então, o texto aqui diz que essas pessoas têm vantagens sobre as outras que não buscam ter paz. Talvez aqui o maior benefício seja esse: a paz que excede todo entendimento. A gente pensa às vezes que é loucura. Como é que alguém pode viver uma situação tão complicada e mesmo assim deitar a cabeça no travesseiro todas as noites e dormir? Essa é a paz que excede todo entendimento. É saber que tem paz porque a vida dessa pessoa está nas mãos de Cristo e o que mais ela necessita está na mão de quem sabe, está na mão de quem pode fazer alguma coisa. Terceiro ponto: fazer o bem é uma recomendação bíblica. Uma lei que Jesus deixou bem clara está registrada em Mateus 7,12. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. O salmista também expressou: confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Então, se você planta o bem, certamente você colherá o bem. Está lá em Provérbios, diz que aquilo que o homem ceifar, certamente o colherá. Tudo que ele plantar, ele vai colher. Então nós precisamos plantar o bem, precisamos fazer o bem como nós gostaríamos que fôssemos tratados. Da mesma forma que a gente gostaria de ser tratado. Ah, mas isso acontece sempre? Não. Tem gente que vai tentar nos atingir, tem gente que vai tentar nos agredir, colocar o dedo na nossa cara, falar palavras duras, mas a gente não pode revidar. O nosso chamado é para ser diferente, é para ir na contramão do mundo. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado aqui. Quem vos fala é alguém que é muito estressado, muito embora não pareça.
Mas eu já entrei, mesmo sendo crente, né, convertido, batizado, já entrei em muitas brigas desnecessárias, brigas, debates, né? Para defender ideia e a gente argumenta, enfim. Hoje, pela misericórdia do Senhor, Ele tem me poldado, me lapidado e eu tenho cada vez mais me parecido um pouquinho com Cristo. Não ainda na medida perfeita, mas sendo trabalhado. O Espírito Santo tem trabalhado muito na minha vida para eu alcançar isso. Eu sei que é o caminho. É difícil porque a gente vem de uma forma antiga, mas é necessário, diz a palavra do Senhor. 3.1. Não nos cansemos de fazer o bem. Paulo disse aos Gálatas: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto tivermos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Paulo também disse aos romanos: não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Em outras palavras, ele diz: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Faça o bem sem olhar a quem. Normalmente queremos fazer o bem só àqueles que já nos fizeram o bem também. Além dos sacrifícios de louvor, nós precisamos lembrar de fazer o bem. E este é outro sacrifício, aceitável e agradável a Deus. Fazer o bem é um dom cristão. Esse texto aqui de Gálatas, ele é muito interessante, eu gosto dele, porque olha que interessante. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque cansa. Tem dia que a gente faz tanto para os outros, tanto para os outros, tanto para os outros, não há um reconhecimento, não há uma mão dupla. Às vezes a gente precisa do favor do outro, não tem, e a gente fica chateado, enfurecido, fala: eu não vou fazer mais nada para fulano que ele pedir, porque ele não merece. A gente pensa que o bem é para quem merece. A gente acha que há um quadro, há uma peneira para falar: esse merece a minha parte boa, já esse não merece nada que é meu. E aqui diz totalmente o contrário: fazer o bem é um dom cristão. Mas fazer o bem para todo mundo? Sim, principalmente para aquele que nos persegue. Se tiver fome, dá de comer; se tiver sede, dá de beber. É essa forma, e uma das mais duras, de se pregar o evangelho. Esse é o dos maiores, esse é o maior sabor do sal. Como é que a pessoa pode estar fazendo algo para mim que não mereço, que fiz o mal, mas a pessoa está me ajudando, está fazendo bem para mim? Aí é o evangelismo de alta performance. É fazer o que quase ninguém quer fazer. 3.2. Para fazer o bem é preciso estar com a vida pautada nos princípios da palavra de Deus, diz o texto. A Bíblia ordena que façamos o bem, pois é um ensinamento maravilhoso e serve de exemplo e influência às demais pessoas. O apóstolo João deixa bem claro que só quem faz o bem é nascido de Deus ou é de Deus. Fazer o bem, além de ser uma ordenança, é um dever cristão e de todos aqueles que amam ao próximo e cumprem a santa e gloriosa palavra de Deus. Não é por se intitular cristão que você é uma pessoa que faz o bem. Não é por fazer parte de determinada denominação que você é uma pessoa que faz o bem. O bem, ele é algo muito mais interior, muito mais íntimo do que uma bandeira de igreja, do que uma roupa que você veste, do que uma Bíblia que você carrega. Fazer o bem, ele tá além disso tudo. Às vezes temos que fazer o bem quando não tem ninguém olhando, quando não tem ninguém vendo, ninguém vigiando. Há um texto na Bíblia do bom samaritano que algumas pessoas passam ali e vê um cara que foi assaltado e terrivelmente enfermo, né, com machucados, enfim. E alguns religiosos param por ali e fazem vista grossa, eles sequer oferecem ajuda. Mas o bom samaritano pega, põe azeite nas suas feridas, leva ele até um lugar, fala: cuida dele. E quando eu estiver na volta, se precisar de mais alguma coisa, me cobra porque eu vou vir pagar. Muitos de nós não queremos fazer isso. Às vezes a gente vê alguém necessitado e a gente olha para o outro lado, a gente não quer se comprometer, não quer ter responsabilidade. Mas fazer o bem é isso. Fazer o bem, às vezes, é tirar do nosso próprio bolso para resolver um problema de outra pessoa. Fazer o bem
Às vezes é ter 1 quilo de feijão e repartir o saco no meio e dar meio quilo para alguém, porque nunca se tem tão pouco a ponto de não poder dividir com seu irmão. Fazer o bem, às vezes é muito fácil e às vezes é muito custoso. Às vezes nos dói também, mas é necessário. E para terminar, 3.3. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago diz para não sermos omissos e negligentes aos atos de bondade para com o nosso próximo. Tudo que estiver ao nosso alcance vale a pena fazer, para não incorrer no erro de pecado. Se você pode fazer o bem hoje, não deixe para amanhã. O amanhã não nos pertence. Sempre há pessoas precisando de uma mão amiga, precisando da nossa ajuda. Sei que não podemos ajudar a todos, mas podemos ajudar o máximo que podemos. Lá Tiago fala isso. Se você pode fazer o bem e não faz, você incorre em pecado. Às vezes a gente não tem que esperar um grande desastre para ajudar alguém. Às vezes um vizinho, às vezes um parente, às vezes alguém da igreja precisa de uma ajuda e a gente sabe e pode fazer o bem, mas não fazemos. Incorremos em pecado. Estamos errados quando não fazemos isso. A gente precisa ajudar, sempre que estiver ao nosso alcance, sempre que pudermos, né? Sem critério, fazer o bem sem olhar a quem. A gente precisa ter isso muito bem semeado dentro do nosso coração, muito bem firme, porque isso é o nosso selo, isso é a nossa marca como cristão. E a gente precisa ajudar. Estando num momento de desastre ou fora dele, né? A gente sabe que a fome não é algo, um conto. A gente sabe que aqui onde eu moro é Araruama, Iguaba, perdão. Se a gente for lá para o interior mesmo, algumas pessoas ainda passam fome, algumas pessoas ainda trabalham, moram em casa de pau a pique, tem o tal do banheiro turco, e a gente precisa ajudar. Essas pessoas não têm acesso a muitas informações, muitas delas sequer tiveram o evangelho pregado na vida dela. E que excelente pregação a nossa quando a gente se importa com essas pessoas. Tá bom? Meus amigos, eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua paciência e a sua audiência. Semana que vem estou aqui com mais uma lição, a 11ª da nossa revista. Eu peço mais uma vez, deixe seu like nesse vídeo, isso ajuda pra caramba. Se você ainda não está inscrito, considere se inscrever. Deixe um comentário e ative o sininho e não perca nenhuma atualização. Muito obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau.